Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as regras de segurança. Então vamos falar das regras gerais de segurança e hoje a gente vai abordar outros aspectos dessas regras. As regras agora são de ordem pessoal, tá? A gente já falou um pouquinho sobre algumas regras de ordem pessoal, mas agora a gente vai focar mais especificamente nessas regrinhas aí. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é programar as atividades com os colegas de laboratório para evitar a ocorrência de eventos incompatíveis no mesmo local. Então, o que pode ser isso? Pode ser, por exemplo, lembra que eu falei que é importante vocês fazerem uma troca de pessoas, né? Fazer um. Ai, como que fala, gente? Fazer um rodízio, isso. Fazer um rodízio das pessoas que vão anotar. Então, vocês são 5 pessoas num grupo, certo? Daí vocês vão toda semana para o laboratório de boas práticas, ou vão toda semana para o laboratório de práticas em química, ou vão toda semana para as aulas de boas práticas do laboratório farmacêutico, né? Aqui eu estou falando para todos os cursos, química, farmácia, meio ambiente, TIM, Novotec, tá? Então, assim, vai para o laboratório toda semana fazer uma prática lá, com a professora Ângela, com o professor Gilberto, com o professor Benão, né? Você vai lá fazer a prática. O que você combina com o seu grupo? Cada dia da semana é uma pessoa que vai, por exemplo, fazer as anotações. Cada dia da semana é uma pessoa que vai fazer o relatório. Cada dia da semana, cada semana na verdade, né? É uma pessoa que vai fazer tal prática. Então, entre vocês, vocês vão programar as atividades. Então, se essa semana é a semana do João ficar fazendo as anotações, o João não pode esquecer a apostila dele, né, com a prática, porque ali ele vai falar, vai guiar os seus colegas. Gente, primeiro nós vamos fazer tal coisa, estou com a apostila aqui, tem que medir 5 ml. Então, se é a semana do João fazer as anotações, ele que tem que levar a apostila, né? Se ele não leva e os outros colegas sabem que não é o dia dele, o que vai acontecer? A turma dele vai ficar sem apostila e isso daí não é legal para as práticas. Então, vocês devem sempre programar. Normalmente os alunos fazem uma espécie de agenda mesmo, de calendário, colocando quem é que vai ficar cada dia da semana. Os grupos mais organizados costumam fazer isso. Então, fica a dica aí para vocês também. Outra coisa, mantenha em todos os momentos uma atitude calma e cuidadosa. Deve-se estar sempre consciente do que se está fazendo. Então eu percebo muito aí em vocês que vocês são muito afoitos, muito desesperados para fazerem as coisas. Então, no laboratório, essa calma, esse cuidado, essa atenção, essa consciência do que você está fazendo é muito importante. Como eu já disse em outras aulas, o laboratório é o lugar mais perigoso que a gente tem para acontecer algum tipo de acidente. Afinal de contas, nós estamos mexendo com produtos químicos, tá? Então, assim, essa atitude de calma, até comecei a falar com mais calma, né? Cuidado, atenção, consciência. O próximo vai dizer aqui, sem brincadeiras no laboratório, sem distração, sem celular, sem conversas paralelas com assuntos que não dizem respeito à aula. Tudo isso tira o foco, tira a atenção. E uma hora ou outra você está fazendo alguma coisa e quando você se der conta, já aconteceu algum tipo de acidente. Tá? Não necessariamente você se machuca, mas você pode quebrar alguma vidraria do laboratório, pode quebrar algum equipamento, pode perder a prática que você estava fazendo. O professor falou, gente, é para colocar só 2 ml. Você vai lá e coloca 20. Tá? Então, toda essa atenção é necessária no laboratório. É claro que é para evitar acidentes, isso é o mais importante, mas é também para que vocês tenham uma boa prática, que tudo dê certo na hora que a gente for fazer as práticas.
No laboratório nunca se deve correr, não se corre no laboratório, mesmo porque não existe um espaço físico assim tão grande para se correr, né? Mas aluno que aluno consegue fazer isso, né? Então no laboratório se anda, não se corre, tá? Então isso é muito importante. Se olha para onde você vai virar, não vira muito rápido, né? Você está fazendo com alguma coisa numa direção, de repente você se vira rapidamente para trás, você bate em alguém que está passando com um produto químico. Então vai virar, vai fazer alguma coisa, vira devagar, olha primeiro para ver se não tem ninguém, ou se não avisa, pessoal, dá licença que eu vou passar, pessoal, dá licença, cuidado, tá? É sempre bom alertar as pessoas que estão ali à sua volta. Gente, estou aquecendo uma coisa aqui, tomem cuidado, não cheguem perto, ou tenham atenção, tá? Isso é importante. Alguém chega lá no laboratório e quer falar com vocês, né? Seja um colega ou mesmo um professor, você deve sempre receber essa pessoa fora do laboratório. Porque às vezes a pessoa não conhece as normas de segurança, não está vestida adequadamente e também não tem que entrar no laboratório se as pessoas estão trabalhando lá dentro. Outra coisa, não improvise, né? Isso nas práticas. O professor pede para colocar um tripé. Você fala, ai, não precisa, eu vou apoiar aqui que vai dar certo também. Isso não dá certo. As improvisações é o primeiro passo para acontecer qualquer tipo de acidente, né? É a velha e boa gambiarra. Às vezes a gente tem que usar no laboratório, mas daí é com o auxílio do professor e sabe que ali tem segurança, tá? Não improvise você. Então a gente sempre deve utilizar o material e o equipamento adequado. Se está pedindo uma garra de segurança, a gente tem que uma garra para segurar ali, a gente tem que utilizar a garra. Não adianta querer encostar em algum lugar para ver se dá certo. Prosseguindo, use os equipamentos de segurança recomendados. Então, a gente sempre deve, no laboratório, trabalhar com equipamentos de proteção, seja equipamentos de proteção individual ou coletiva. Eu não vou falar deles agora porque a gente vai ter uma aula específica para falar desses equipamentos, tá? Então aqui, só para mostrar, né, protetor de ouvido, aqui é uma máscara, aqui também é uma máscara, luvas, óculos, bota, capacete, protetor facial. A gente vai falar de todos esses equipamentos de proteção e quando utilizados. Os aventais, né, ou os jalecos, é preferencialmente que eles sejam, né, é preferível que eles sejam de algodão ou qualquer material que não seja tão inflamável e devem sempre estar fechados. Não adianta usar jaleco com o botão tudo aberto. A gente deve sempre usar jaleco fechado. Depois eu também vou falar por que tem que ser de algodão e os outros materiais. Quem usa lente de contato? Quem usa lente de contato não deve utilizar na hora de ir no laboratório, porque algum vapor químico pode danificar a sua lente e daí pode causar algum tipo de lesão aos seus olhos. Então, vai no laboratório, daí você já sabe que é um dia que você deve tirar a sua lente de contato e colocar o seu óculos. Tá? Então, aqui isso é super importante. No trabalho em laboratório, devem ser utilizados sempre sapatos fechados. Também já comentei sobre isso. A gente deve utilizar sapato fechado, nunca, por exemplo, sapatilha que aparece o peito do pé. E também uma coisa muito importante quando a gente trabalha em laboratório químico, com produtos químicos, é não usar aquele crocs. Sabe aquele crocs que é feito de plástico? Aquele lá também é super frágil, caiu qualquer coisa ele fura, tá? Já se você for trabalhar no laboratório de microbiologia, que não mexe com produto químico corrosivo, até não tem problema. Mas em laboratório com produto químico, a gente não pode usar esse sapato Crocs. Crocs é a marca, né? Existem outros também. Deve ter sola antiderrapante, não deve ter salto. Esse sola antiderrapante e alguns solados especiais, biqueiras, botas, isso depende do trabalho que você faz, né? No nosso laboratório,
só de estar de tênis ou sapato fechado já é o suficiente. Daí a gente também deve estar com calça comprida, preferencialmente jeans. Por quê? Porque o jeans é mais forte, né? O jeans é mais grosso. Se você tá com aquelas calças de tactel, aqueles agasalhos de tactel, eles também são extremamente frágeis, porque são materiais de tecido, né, que não tem algodão, eles pegam fogo facilmente, eles furam facilmente. Então o jeans é o mais adequado para ir para o laboratório. Que mais? Mantenha, ó, já tá todo mundo olhando aí, não vai conseguir parar de olhar pro cara, nem eu consigo. Mantenha em todos os momentos uma atitude calma e cuidadosa. Deve estar sempre consciente do que está fazendo. Então, aconteceu alguma coisa que meio que fugiu do controle, a gente deve ficar calmo, deve manter a calma, chamar algum responsável e daí prosseguir com aquilo que a gente deve fazer. Não se deve entrar em desespero. E não brinque durante o trabalho no laboratório para não se distrair. Então, assim, ó, você vê que a gente está distraído de olhar o cara indo para lá e para cá, para lá e para cá. Então, brincadeiras no laboratório não são permitidas. Uma coisa que muita gente faz é brincadeiras, né? Então, assim, brinca lá fora, brinca na hora do intervalo, mas no laboratório isso não deve acontecer. E aqui acho que eu já falei, né? Ande ao invés de correr. A gente não deve correr no laboratório. E aqui algumas outras regrinhas aí de cuidados pessoais. Então, a primeira coisa, entrou no laboratório para trabalhar, jaleco, calça, tudo certinho, também deve-se usar o óculos de segurança quando estiver no laboratório. Caso você já utilize um óculos de grau, você pode substituir o óculos de segurança pelo óculos de grau. Mas em algum momento que vai precisar mexer com fogo, daí é aconselhável que em cima do seu óculos de grau você coloque o óculos de segurança. Mas para o trabalho do dia a dia, que não está mexendo com fogo, o seu óculos de grau pode ser substituído pelo óculos de segurança. Quem tem cabelo comprido deve sempre estar preso, tá? Então a gente deve prender o cabelo. Então não adianta também prender, jogar aqui para o lado, ou esse cabelo ser muito comprido. O ideal é até prender ele aqui num coque, para não ficar solto, porque pode pegar fogo, tá? Qualquer tipo de alimento, doce, goma de chicletes, né? Bebida, qualquer coisa, salgadinho, bala, o que for de comer e de beber, até água, devem ser guardados e consumidos fora do laboratório. A gente não deve comer nada dentro do laboratório, porque pode estar contaminado. Contamina e você está ingerindo produto químico. Tá? Então é super perigoso. Não se come nada no laboratório, não se coloca nada nos copinhos do laboratório para beber um gole. Tá? No laboratório a gente não deve fazer isso. Aí, esse é o próximo mesmo. Ó. Nunca se deve usar material de laboratório para beber ou comer. Ah, tá bom, eu vou beber lá fora. Então eu vou pegar um becker, vou pôr um pouco de água da torneira ou água minha e vou usar o becker para beber um remédio, que eu preciso dissolver o meu remédio e eu vou beber lá no becker. Não pode, gente, porque você não sabe o que colocaram ali. E não é assim, lavou, tá limpo, não. É produto químico, tóxico, que pode estar impregnado ali naquele vidro. Então, assim, não se usa nada no laboratório para beber ou para comer. Pega uma colherzinha lá, uma espátula, esqueci hoje, trouxe a marmita e esqueci o talher. Acho que eu vou pegar uma espátula lá do laboratório. Nunca faça isso, nunca ponha nada na boca ou perto de coisas de comer do laboratório com suas coisas, tá? Isso é extremamente proibido. Deve ser proibido testar amostras ou reagentes pelo gosto e os odores devem ser verificados com muito cuidado. Então, assim, a gente nunca deve provar, como está mostrando aqui, ó. Ai, deixa eu tomar um golinho para ver que gosto que tem. Falou que é um sal, que não é perigoso, eu vou beber para ver que gosto que tem. Nunca faça isso. Nenhum produto químico lá
foi feito para comer ou para beber. Tá? Até tem coisas que, por exemplo, se pegar o ácido cítrico é usado na indústria alimentícia, mas é o ácido cítrico dentro de um laboratório que produz alimentos, então ele não está contaminado. O ácido cítrico nosso lá do laboratório, ele pode estar contaminado com algum outro produto químico. Então é a contaminação, né, a contaminação cruzada que a gente fala, que é o perigo. Às vezes você fala assim, ah, mas isso daqui é açúcar, isso aqui é sal, é NaCl, não tem problema. Mas será que aquele sal, alguém não meteu a espátula dentro daquele potinho de sal e tinha mexido numa outra coisa que é perigosa para a saúde? Então esse produto pode estar contaminado, é por isso que a gente não pode comer nada do laboratório por conta das contaminações. E na hora que eu vou cheirar, vão ter algumas reações, algumas coisas que a gente precisa cheirar para identificar o que é. Mas existe uma técnica correta de cheirar. Nós vamos aprender mais adiante. Você pega o frasco, deixa ele meio longe de você e puxa com a mão o ar para você. Não sei se vocês já viram, os perfumistas fazem isso também. Pega, por exemplo, um copo de café, deixa longe de você, né? Segura na mão, mas longe do seu rosto. E aquela fumacinha que está saindo do café, você puxa com a mão. Eu estou fazendo aqui, mas vocês não estão vendo, né? Você puxa com a mão e o vapor vem perto do seu nariz. Daí você vai chegando cada vez mais próximo. Daí você sente o cheiro daquilo. Se você colocar direto aqui no nariz, igual essa moça está fazendo, isso aqui pode entrar na sua mucosa aqui respiratória e pode provocar até queimaduras, tá? Então é muito perigoso. Nunca cheire alguma coisa sem saber o que é no laboratório. É sempre com bastante cuidado. Outro, não leve as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos químicos. Então, assim, tá mexendo com alguma coisa? Ai, coçou meu olho. Ah, eu quero, sei lá, entrou um negócio na minha boca. Eu quero tirar, quero mexer no meu dente. Nunca faça isso se você está mexendo com algum produto químico. Tá trabalhando no laboratório, quer coçar o olho, quer, sei lá, fazer alguma coisa? Vai lá, lava a mão e depois coça os olhos, né? E se mesmo que você não tenha feito nada, você sempre deve tomar cuidado, porque às vezes a bancada a gente limpa, mas o seu colega derrubou alguma coisa ali e você não viu. Você pôs a mão ali, não sentiu, achou que era uma aguinha, meio que secou no jaleco, sua mão ficou seca com aquele produto, você vai lá e coça os seus olhos, tá? Então é super perigoso. Tome sempre cuidado com as mãos quando você estiver no laboratório. Na hora de chegar no laboratório, lava a mão. E na hora de ir embora, lava a mão também, porque geralmente bate o sinal, vocês vão almoçar, ou bate o sinal, vai sair para o intervalo, ou vai embora, vai comer alguma coisa, vai para casa. Antes de sair do laboratório, sempre tem que lavar a mão. Lava a mão porque a gente não sabe, né, no que pegou. Esse é o último aqui, eu tô até adiantando. Lave cuidadosamente as mãos com bastante água e sabão antes de sair do laboratório. Isso é super importante. Aqui, quando necessário, deve-se usar lenços de papel e não de tecidos. A gente não usa quase lenço de tecido, às vezes a gente usa para limpar a bancada, mas a gente só usa lenço de papel mesmo. Limpa alguma coisa e joga fora, no lixo. Não carregue volumes em excesso ou que possam obstruir a visão. Não erga pesos excessivos ou, se necessário, use as pernas como apoio, não as costas. Que é para aqueles cuidados ergonômicos, né? Não carregar coisa muito pesada, se apoiar nos joelhos, né? Abaixar as pernas, né? E não abaixar as costas inteiras, né? Abaixar sem apoio das pernas. Não carregar alguma coisa na frente que você não está enxergando, vai andando e bate em alguém, bate em alguma coisa. Então, quando for carregar alguma coisa no laboratório, é pouca coisa. Coisa que você pode segurar e que você carregue com segurança para não derrubar, para não bater em nada. Aqui, certifique-se da localização e funcionamento dos equipamentos de segurança coletivos, como extintores de incêndio, lava-óleos e chuveiro de emergência. Então, nós vamos falar sobre esses equipamentos e você deve estar ciente aonde eles estão posicionados, aonde eles ficam e como que você faz para usar, para acionar se acontecer algum acidente.
foi alguma coisa no seu olho. Você tem que saber onde está o lava-olhos e como é a maneira que você usa ele, porque se não é tão fácil assim saber manusear um equipamento que você nunca viu. Imagine com os olhos queimando com algum produto químico. Então a gente precisa saber onde está. Precisa saber onde ficam os extintores de incêndio, para que cada um serve, tá? A gente vai aprender que está pegando fogo num líquido inflamável. Qual é o extintor de incêndio que eu vou utilizar? Tá? Então eu preciso saber tudo isso, né? Que são os equipamentos de proteção coletiva, são os EPCs. Como eu já disse, vamos falar detalhadamente deles. Também é super importante saber onde ficam as saídas de emergência. A gente precisa saber por onde tem que sair, onde tem que correr se estiver pegando fogo. Senão está todo mundo indo para a direção do almoxarifado e não é na outra direção. Então isso é super importante. E como eu já disse, lavar as mãos antes de sair do laboratório com bastante água e sabão. Agora, algumas regras para os reagentes. Então, os reagentes, como eu disse para vocês, eles ficam guardados no almoxarifado. E quem tem acesso a esse almoxarifado é o professor e o técnico em química, né? Nesse caso do nosso laboratório, a gente tem um técnico em química que trabalha no laboratório auxiliando nas aulas, tá? Então, os reagentes eles devem ser estocados sempre com rótulos, deve ter o que? A identificação, o que é aquele reagente, tá? Então, sempre tem que ter rótulo. Os frascos que não têm rótulo, eles já devem ser descartados. Geralmente, o técnico nosso, ele identifica o que é, às vezes, se dá para identificar com certeza, ele até coloca o rótulo. Os reagentes e soluções devem ser claramente identificados. Então, a gente sempre tem que ter a identificação clara, tá? E as soluções devem apresentar a data de preparo, a validade e o nome do analista que a preparou. O que é aqui? Deixa eu situar um pouquinho vocês. No almoxarifado ficam os reagentes que são os produtos puros, aquele que eu comprei lá no meu distribuidor e veio, por exemplo, ácido sulfúrico. Ele veio ácido sulfúrico praticamente puro, né, no seu estado mais concentrado, e ele fica guardado dentro do almoxarifado. Daí, durante as aulas, os alunos preparam soluções menos concentradas de ácido sulfúrico. E daí, essas soluções, esses frascos, o próprio aluno vai identificar. Ele escreve lá, ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro, põe a data do preparo, validade geralmente a gente não põe, a gente põe a data do preparo e o nome do grupo, por exemplo, grupo do fulano, ciclano e beltrano, ou grupo 3 da turma de tal aula. E também põe o nome do professor que é responsável por aquela prática. Então, lá fora no laboratório, numa bancada que a gente tem, num armário que a gente tem várias prateleiras e lá a gente tem as soluções que foram preparadas a partir dos reagentes que estão lá guardados no almoxarifado. Então, no almoxarifado eu tenho soluções mais concentradas, né? E dentro do meu frasco, e os alunos quando preparam soluções menos concentradas, fica lá fora no laboratório. Daí sim, esses produtos vocês podem pegar. E aqui, nunca despeje solventes na pia. Se a quantidade for muito grande, eles devem ser colocados em tambores apropriados para depois serem incinerados. Aqui são aqueles solventes que estão mais concentrados ou alguns como que contêm metais pesados, eles não devem ser jogados na pia. Eles são jogados geralmente em galões, né, galões maiores, onde eles ficam ali separados para um momento ou outro ser levado para uma empresa. E esses solventes eles não são jogados no ambiente, eles devem ser incinerados, queimados a temperaturas adequadas, no oferecimento de oxigênio adequado para queimar totalmente, tá? A gente vai falar também sobre isso em detalhes. Nunca armazene solventes em refrigeradores, em geladeiras, tá? Os solventes eles devem ser armazenados em armários próprios,
que são a prova de explosão. Então, tem alguns solventes que eles são bastante regras para os equipamentos, né? A gente já falou bastante coisas aqui, só vou reiterar, falar mais um pouquinho para a gente guardar, né? Então, o que eu tenho aqui? O primeiro, mantenha sempre informado sobre a localização dos equipamentos de segurança, né? Então, a gente tem que saber onde fica. Tem que chegar no laboratório e olhar onde fica tudo, tem que se informar, porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe onde está e como usa. Então, o chuveiro de emergência, o lava-óleos, extintor, saída de emergência. Então, eu acabei de falar sobre isso. Vidrarias utilizadas devem ser esvaziadas das soluções e solventes e enxaguadas com água antes de serem enviadas para a limpeza normal. O que isso é? Tem alguns laboratórios que a pessoa usa, faz lá a sua prática e daí ela passa só uma aguinha para mandar para quem vai lavar. No nosso caso, é a gente mesmo que lava. Então, a gente deve usar, esvaziar as soluções, os solventes e a gente já lava com água e sabão. E por último, a gente costuma passar uma água destilada para pôr para secar, tá? Então aqui é a gente mesmo que vai fazer esse procedimento. Vidrarias lascadas ou trincadas devem ser descartadas. Não sei se vocês já viram, mas qualquer tipo de louça, de vidro, quando está com uma pontinha trincada ou lascada, ela corta muito facilmente, né, a nossa pele. Então é super perigoso utilizar vidrarias quando elas estão lascadas ou trincadas. Então a gente já deve descartar. Geralmente a gente mostra para o professor, às vezes tem um jeito de dar uma arredondada no vidro, né, aquecendo ele, mas na maioria das vezes a gente tem que realmente descartar, tá? Então é bem perigoso. E o uso de pipetadores é requerido sempre que se utilizarem pipetas. Hoje em dia isso é completamente normal. Isso aqui é um pipetador. Existe uma pipeta que parece um canudinho, tá? Que puxa líquido. E antigamente as pessoas costumavam puxar isso com a boca, né? O canudo, né? Pegava e puxava com a boca e pipetava com a boca. Hoje isso não é muito comum, não. A gente só usa realmente os pipetadores. Nesse caso aqui é uma pera de segurança que a gente chama. Então nunca utilizar a pipeta, nunca pôr na boca a pipeta. E agora, por fim, as observações gerais. Então a gente falou um pouquinho sobre as regras do laboratório, né, a regra no laboratório, as regras pessoais, as regras com os equipamentos, as regras com o tipo de material que a gente usa. Então existem muitos riscos no laboratório quando a gente fala de trabalho do químico ou qualquer outro profissional que entra no laboratório químico, porque aqui em todos os casos, para qualquer um dos cursos, né, a gente está falando de produtos químicos. Tá? Então, no laboratório é muito perigoso, porque é o lugar onde a gente está mais exposto a essas situações que são potencialmente perigosas. Então, quando eu falo em trabalhar no laboratório, eu volto lá no começo, quando a gente começou a falar sobre isso, que é o planejamento do trabalho. A gente ter tudo planejado. O que é planejar para vocês que vão para um laboratório? Planejar é saber que aquele dia você vai para o laboratório. Então você tem que ir de sapato fechado, de calça comprida e levar o seu jaleco e óculos de proteção. Então, se você chega no laboratório e tem todos esses itens, você já está pelo menos apto a entrar no laboratório. O que acontece muito com o aluno é chegar no laboratório e falar: ah, esqueci que hoje tinha aula prática, ah, esqueci o jaleco, ah, logo hoje que estava calor eu vim de shorts e agora como que eu vou entrar no laboratório? Daí tá bem na hora da aula, sai, vai buscar alguém, vai procurar um amigo, vai trocar calça, vai emprestar um tênis, vai emprestar jaleco, e vai num lugar e vai no outro. Isso é falta de planejamento. Você saiu de casa e sabe que hoje tem aula prática, você deve estar equipado para entrar no laboratório, tá? Então essa é a primeira coisa. Por que isso pode causar acidente? Porque você fica na correria, você vai correndo para cá, para lá, daí atrasou a aula, daí você entra atrasado, daí você quer adiantar, quer fazer as coisas, daí acontece alguma coisa. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Segundo, planejar com seus colegas. Quem é que vai anotar, quem é que vai fazer o relatório hoje,
quem é que vai manipular as coisas, ou mesmo se todo mundo vai trabalhar na prática, eu vou fazer uma vez, o meu colega vai fazer outra, o meu colega vai fazer outra, vocês dividem a prática. Hoje eu vou pegar a vidraria e o fulano vai lavar no final da aula. Então isso é planejamento. Isso reduz risco e também faz com que o trabalho dê certo, que as coisas aconteçam da melhor forma dentro do trabalho que a gente realiza no laboratório. Então, quando você trabalha no laboratório, né, o técnico que está lá no laboratório deve considerar como potencialmente perigoso todas as substâncias que trabalha. Tudo que você trabalha é perigoso. Você tem que apenas conhecer as suas propriedades, né? Que tipo de propriedade? As propriedades toxicológicas, as propriedades toxicológicas agudas e crônicas, ou seja, aquela que acontece na hora e aquilo que pode vir a acontecer se você entra em contato por diversas vezes. Então, a gente deve sempre conhecer as propriedades químicas das substâncias, saber o que elas podem causar, tanto na hora como com o passar do tempo. Também deve evitar exposições de qualquer tipo, exposição por inalação, por ingestão, por absorção dermal, que nada mais é do que pegar, né, na pele, né, no braço, na mão. Então a gente deve evitar sempre se expor a isso, porque inalar uma vez uma substância química pode não causar nada, mas com o tempo, se você trabalha no laboratório e inala por muitos anos, você pode desenvolver alguma doença crônica relacionada ao seu ambiente de trabalho. Lembra que a gente falou das doenças de trabalho? Podem ser exatamente por isso, porque você fica inalando por muitos anos aquela substância e ela não acontece nada na hora, mas com o tempo ela pode vir causar algum tipo de doença. E a rigorosa limpeza das bancadas, vidrarias, equipamentos, vestuário, tudo isso vai evitar a contaminação, tanto dos experimentos, né? Porque se você contamina uma bancada, uma vidraria, um equipamento, a sua roupa, pode ter uma contaminação e causar alguma interferência nos resultados que você tá trabalhando lá no seu laboratório. Às vezes não dá certo porque teve alguma interferência. E a contaminação é uma das que mais interfere, que é a contaminação cruzada. Vidraria suja com outra coisa, equipamento sujo, a bancada estava suja, estava contaminada, tá? Isso aqui, além de evitar que você se contamine, você também evita que eu tenha alterações no resultado. Então, essas observações, elas parecem um tanto simples, não só essas, todas essas que a gente falou, elas parecem bem simples, parecem até bobas, né? Ah, tem que prender o cabelo, tem que tomar cuidado, tem que limpar a bancada, tem que lavar quando eu chego, deixa de lavar na hora, guardar quando eu chego e lavar na hora que eu vou embora. Parece coisa boba, né? Mas tudo isso faz parte quando a gente fala no montante, no todo dentro do laboratório. Porque o que a gente quer são resultados do que? Das análises que a gente está fazendo. Então, se a gente cuida de todos os detalhes, a gente consegue resultados bem fiéis, a gente consegue reproduzir uma experiência e sempre chegar nos resultados que a gente espera. Tá? Então, isso é super importante, observar isso. Se a gente começa certo a trabalhar no laboratório, se a gente começa planejando o nosso trabalho, pode ter certeza que as chances de que as coisas deem certo são muito maiores. Além de que evitam acidentes e protegem também a vida de quem trabalha no laboratório. Bom, então por hoje é isso. Até a próxima, pessoal!